Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso. Nesta aula nós vamos falar sobre paginação um pouco mais avançada, que é um estilo de paginação que vai ser diferente desse estilo aqui que nós já fizemos, né? Estamos acostumados, né? Que por sua vez é muito simples de ser feito. Então, a gente vai criar uma paginação de duas formas. Nós vamos utilizar primeiro um plugin, que é da WP-Paginave, muito utilizado, que é uma forma bem simples de criar paginação. E a segunda forma é com uma função nativa do WordPress que poucas pessoas conhecem, que é a Paginate Links, certo? O legal de você usar a função nativa é que você elimina um plugin a mais, certo? Mas também a vantagem do plugin é que é muito mais rápido de você criar essa paginação. Basicamente, instalar o plugin, chamar uma função, beleza, sua paginação está feita, certo? Então vamos mostrar aqui os dois lados, né, as vantagens e desvantagens. Vamos testar cada um, né, e ver como é que cada um se comporta. E aí fica a critério de vocês qual método utilizar. Então a primeira é utilizando o plugin. Então vamos usar aqui o nosso fiel amigo, que é o WP CLI, WP Plugin Install, e o nome do plugin é WP Paginave. Ele aqui já está instalando o plugin. Vamos aguardar finalizar. Vamos voltar aqui, plugins. Vamos procurar aqui o plugin, que é o WP Paginave. Ativamos, né? Vamos ativar. E beleza, vamos partir agora para o código. Onde é que nós vamos colocar essa paginação? Vamos colocar aqui a título de exemplo, aqui em Archive Projects. Beleza. Vamos entrar, vamos colocar aqui embaixo, certo? Como é que nós utilizamos a paginação pelo plugin? Nós usamos aqui uma função que é a função do plugin, que é a WP Paginave. Só isso, né? Como aqui é uma consulta padrão, né, primária, automaticamente ele já resgata. Se fosse uma consulta secundária, nós poderíamos passar aqui como array, certo? Array. E aqui eu passaria query, eu passaria o objeto da query, certo? Mas como estamos trabalhando na query principal aqui, automaticamente a função já puxa o objeto da consulta, né, primária, principal. Uma boa prática quando se usa plugins é fazer o seguinte: verificar se a função que você vai utilizar existe. Então, if functions exist é uma função do PHP. Eu passo o nome da função, ou seja, é esse nome aqui. Se essa função existir, significa provavelmente que o plugin está ativado e eu posso usar a função, certo? Então isso evita que quando eu desative um plugin, o meu tema quebre, porque vai dar um erro fatal do PHP, porque uma função está sendo chamada sem que ela exista, certo? Então o que acontece? Vamos testar aqui, só que tem um detalhe. Aqui em projetos, eu não tenho um projeto suficiente para dar a paginação. Então eu vou aqui, como nós estamos puxando aqui o valor padrão, né, de quantidade de projetos a serem exibidos, que é o valor que é definido aqui em configurações leitura. Eu vou aqui em configurações leitura e definir um post, certo? Isso vai afetar outras áreas do site, eu vou fazer só para testar momentaneamente. E aí ele vai exibir um post por página. E olha que legal que o plugin WP Paginave já entrou em ação, certo? Então já temos aqui o plugin totalmente funcional e com a paginação finalizada. Bastaria, se vocês quisessem, estilizar isso daqui. Existem plugins que se dedicam unicamente a estilizar o WP Paginave, certo? Ele tem alguns presets lá, algumas folhas de estilos,
dedicadas a estilizar aqui o WPP de nave, beleza? Só que isso aqui está muito simples para a gente, né? Vamos agora utilizar o método nativo do WordPress, certo? Então eu vou comentar isso daqui, certo? A função que nós vamos utilizar, eu vou chamar aqui de ZenWP Pagination, e ela vai retornar, né, o HTML de paginação, certo? Então vou dar um eco. Então eu vou vir aqui no Functions, e para minha aula não ficar muito grande, não ficar explicando exatamente cada detalhe, certo? Eu vou passar rapidamente pela função que eu criei, que na verdade essa função que eu criei eu modifiquei de uma função de um projeto chamado Odin. Vou colocar aqui embaixo. Em que esse projeto, esse Odin, se nós abrirmos aqui, esse Odin ele é um tema WordPress que ele vem, digamos assim, pré-pronto, e ele tem várias classes e várias funções que nos auxiliam no dia a dia, né? Então ele tem aqui uma função de paginação que utiliza a função que eu comentei, que é a Paginate Links, certo? E eu tomei como base essa função, só modifiquei alguns detalhes para que essa função se adequasse ao nosso tema. Então, os créditos dessa função é do projeto Odin, mantido pela comunidade WP Brasil, beleza? Então, esse Odin, falando rapidamente, ele tem aqui, ó, você vê que ele tem toda uma estrutura aqui do WordPress. Ele tem classes, se você for aqui em Core, tem classes, por exemplo, uma classe de Metabox. Então, o próprio tema, ele já tem embutido uma classe que trata de criação de Metabox, certo? Então, um framework desse, né, um tema base, né, você chama de tema base desse tipo, né, tem vários outros no mercado. O Odin é um brasileiro que está fazendo muito sucesso, que permite que nós tenhamos vários recursos, né, já inclusos junto com o tema. Então é bem interessante também, bem legal utilizar esses temas base, certo? Um exemplo deles é o Odin, e fica aí a dica para vocês conferirem, até porque isso aqui é um projeto brasileiro, certo? Então vamos voltar aqui e vamos explicar rapidamente como é que essa função funciona, certo? Ele pega aqui o objeto global, que representa a query principal, certo? Esse WP Query. Ele puxa aqui o número total de páginas resgatados aqui da minha consulta, certo? Baseado nos parâmetros passados para ela. Se eu tiver mais que uma página, eu vou fazer toda aqui uma lógica, que isso daqui eu vou abstrair para não complicar a aula, certo? Mas aqui o que mais interessa para a gente é isso aqui, né? O prev text, o next test, o tipo, né? Esses parâmetros aqui, esses argumentos, ele é passado para a função paginate links. Então tudo isso aqui está na documentação, certo? Então o tipo de list, ele gera uma paginação em uma lista não ordenada, certo? Aqui eu estou setando o texto, né, para voltar, e o texto para adiantar, né, que aqui eu estou colocando umas setas. E aqui ele armazena em pagination. Ele coloca uma div com a classe aqui, pagination wrap, com o resultado aqui do que a função paginate links faz, e faz aqui algumas outras tarefas e retorna para a gente todo o HTML da paginação, certo? Então, se nós voltarmos aqui e darmos um refresh aqui em arquivo projects, nós vamos ter aqui a nossa paginação, só que ela está totalmente quebrada, certo? Nós temos que estilizá-la. Só que nós podemos fazer o seguinte, né? Vamos dar uma olhada aqui sobre como é a paginação. Então eu vou abrir aqui o portfólio.html, e aqui embaixo, se eu inspecionar, nós podemos ver que essa paginação ela também é uma lista não ordenada. Só que ela possui uma classe chamada Pager. Só que aqui nós não temos essa classe. E também não temos a maneira fácil de colocá-la. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso alterar minha regra CSS para, em vez de
ela procurar por uma classe chamada Pager, eu vou mandar ela, a minha regra, vou reescrever como sendo pagination wrap UL, certo? Tem até uma dica interessante que procurem evitar colocar uma classe exatamente naquele elemento, porque se você não conseguir alterar uma classe ou incluir uma classe em um dado elemento, você pode usar os seletores CSS para chegar no elemento que você quer estilizar, certo? Então essa estilização aqui, ela se encontra, parte dela no arquivo style.css, então vou procurar pela regra pager. Então vamos abrir aqui, css, style.css, vamos procurar aqui o pager. Opa, vamos procurar aqui style pager, ok. E aí eu vou mudar, né? O pager ele é uma UL, então eu vou colocar assim, pagination wrap UL, certo? Isso daqui vai representar, né, o nosso pager. Então vou selecionar aqui todos os pagers com o auxílio do Sublime Text, certo? Vou colar e agora sim. Agora eu já estou acessando aqui todos os todos os elementos da minha lista para que eu possa estilizar. Então eu vou dar um refresh aqui e nós temos aqui parte do caminho já feito. Agora sim, ele está exibindo aqui um pouco melhor, só que esses estilos ele não correspondem a todos os estilos referentes à paginação, certo? Se a gente acessar aqui skin.css, existe aqui alguns estilos da paginação que foi setado aqui, certo? Aqui no page. Então eu vou colocar aqui pagination wrap ULLI, certo? E tem um detalhe, nós não temos essa classe active, certo? Por isso que a classe, a página ativa, ela está sem nenhum estilo. Por quê? Porque a página ativa ela não recebe um link, certo? Ela recebe um spam. Então eu posso simplesmente, em vez de ser active, eu posso procurar pelo LI que contém um spam, certo? Então aqui eu estou só modificando as minhas regras CSS para que eu possa estilizar aqui a minha paginação, certo? Vamos verificar aqui o que é que ficou pendente para fazer. Nós já temos aqui o efeito do hover, certo? Sobre os elementos, só ficou pendente ainda a questão aqui do elemento atual, certo? Vamos verificar aqui novamente o LI que tem um spam, beleza? Vamos conferir aqui. Então aqui aparentemente está tudo certo. Vamos voltar aqui para o style. Ok, aqui nós só estamos aplicando esses estilos aqui quando tiver um link, né, uma âncora. Então eu tenho que aplicar também esses estilos para quando eu tiver somente um spam. Então vamos dar um refresh. E agora sim nós temos aqui a paginação totalmente funcional. Eu poderia só puxar ela aqui para baixo, certo? Mas se eu preencher aqui todos os 4 projetos, né, automaticamente eu já vou estar puxando essa paginação aqui para baixo, certo? Então, também é possível paginar os seus resultados nativamente pelo WordPress, certo? Então eu vou só voltar aqui para 10 posts para não alterar nada em nada o comportamento aqui do nosso site, certo? Se eu colocar 10 posts e dar um refresh, aqui como eu estava no page 2, né, na URL, ele mandou uma página não encontrada, mas como eu não tenho nenhum post, ele não exibiu nada aqui, beleza? Então é assim que se trabalha com uma paginação um pouco mais avançada, né? Uma paginação em que você pode escolher exatamente qual página você quer ir, beleza? Então espero que tenham gostado. Na próxima aula, é outra aula desse módulo, nós vamos ver um dos recursos mais legais, mais interessantes do WordPress, que é o Theme Customizer, certo? Que é uma forma totalmente revolucionária, digamos assim, para você dar opções para o usuário customizar o tema dele, beleza? Então, até a próxima.